Hoje nós finalizamos as nossas discussões sobre a realidade das minorias no atual cenário político brasileiro. Dessa vez é a hora de falar dos direitos das mulheres e das questões de gênero, com a Ana Rita Castro, que é presidente do Conselho Estadual da Mulher. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E também com a Mariana Lopes, que é doutora em História. Olá, Mariana, obrigada pela presença. Boa noite a todos. A gente está falando sobre as minorias durante a semana. Como é que vocês avaliam a política do governo federal nesses primeiros meses, nesses 6 primeiros meses, em relação à questão dos direitos da mulher, das questões de gênero no país? Vou começar com a Ana. A gente vê com muita preocupação, em primeiro lugar, porque há toda uma distorção da luta política, do arcabouço teórico elaborado nas últimas décadas. E depois porque há uma tentativa de até criminalização, não temos assim, nenhum apontamento de uma política pública específica que atenda, por exemplo, uma das questões mais sérias que nós temos hoje em relação à mulher, por exemplo, que é o enfrentamento à violência, ao alto índice de feminicídio. Mariana? Eu destacaria a questão da ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, que é a Damares Alves, que não tem nenhuma competência, Acho que a gente pode dizer isso sim, porque ela não apresenta nenhuma proposta, pelo contrário, ela menciona absurdos em relação à política de combate à violência à mulher. Ela esses dias deu uma declaração sobre os casos de estupros no Amapá, dizendo que era para comprar calcinhas, então ela fala coisas muito descabidas. Se a gente tem uma pessoa como essa no cargo de ministra da Mulher, a gente não vai ter, pelo que eu estou percebendo, nenhum tipo de avanço nas políticas de combate à violência e políticas de gênero no governo federal. Já que falou um pouquinho dessas polêmicas, não só a Damares, mas o próprio presidente da República durante a campanha e antes, na sua vida como político, já fez várias declarações polêmicas, exaltando torturadores que estupraram presas políticas, tendo sido até mesmo criminalizado, pelo que ele disse a Maria do Rosário. Como é que vocês identificam a relação desse discurso do presidente e de muitos dos seus correligionários com a realidade? Como que esse discurso ele reflete na realidade, Ana? Infelizmente, esse discurso, ele avaliza, ele estimula a violência com a população mais vulnerável. Então, realmente, quando uma grande liderança, seja religiosa, seja do campo político, tem um tipo de fala que incita o ódio, a violência, é sempre muito preocupante, Nós devemos combater veementemente esse tipo de postura. Eu tenho muita preocupação também com as falas do Bolsonaro, não só essas, com a Maria do Rosário, mas principalmente porque a gente tendo um presidente que abertamente faz esse tipo de fala, é como se a gente estivesse legalizando para que vários outros machistas, LGBTfóbicos, racistas, porque a pessoa vai pensar, bom, se ela já é preconceituosa, se o presidente está dizendo isso, é como se estivesse normalizado, E aí é que é o grande problema, a gente normalizar absurdos. E houve um aumento da violência contra a mulher, dos casos de feminicídio, de agressões contra mulheres nos primeiros meses desse ano. Isso será que pode ser reflexo dessa normalização de um discurso de violência, da cultura do estupro também? Sem dúvida, acho que há assim como na Amazônia, no programa anteriormente estava se falando sobre desmatamento, esse aumento também, eu acho que tem uma relação com se está flexibilizando leis ou se está tendo flexibilização de discursos, então as pessoas se sentem mais à vontade para cometer crimes. E o que a gente deve fazer, Ana, nesse caso, para tentar combater, para tentar conscientizar e fazer esse contradiscurso? Eu acho que a mobilização da sociedade, a informação, ela é fundamental. Nós precisamos estar atentos, porque nós estamos vivendo um momento de mudanças, que a legislação, a Constituição, ela está sendo modificada na sua estrutura, na sua essência, e isso vai atingir, sobretudo, as pessoas mais pobres, atinge as mulheres, atinge as crianças, as pessoas com deficiência. Então, nós precisamos pensar que a sociedade, para viver em harmonia, ela precisa de justiça, E justiça é você dar condições para que as pessoas tenham acesso a condições dignas de vida. Então, isso é um todo, Então,
Precisamos de políticas públicas, precisamos de um governo que seja um Estado que promova a vida e a dignidade da pessoa humana. Falando de um outro assunto, né, polêmico nesse governo, que é a questão da educação sexual. Muitos falou na campanha, várias notícias falsas surgiram a respeito desse assunto, né, de cartilhas, enfim. Como é que vocês enxergam a postura do governo em relação, né, a uma negativa dessa educação sexual e o futuro das nossas meninas, dos nossos meninos? As pesquisas comprovam que nos países onde há uma boa educação sexual, onde há uma educação sexual desde pequenos, né, que as crianças têm acesso a esse tipo de educação, na verdade é o oposto do que vem sido mencionado desde a campanha eleitoral do Bolsonaro, por exemplo. Não é que as pessoas vão iniciar a vida sexual mais cedo, pelo contrário, elas acabam iniciando mais tarde e com maior conhecimento, né, sobre práticas sexuais seguras, sobre não cometer tipos de preconceitos como pessoas trans, né, com mulheres, com pessoas LGBT. Então, essa diminuição, ou até mesmo para acabar com o que eles chamam de ideologia de gênero, eu vejo com bastante preocupação, mas eu vejo também que a gente tem se mobilizado, né? Eu acho que as mulheres no Brasil têm sido protagonistas de grandes lutas sociais, desde o Ele Não, né, na campanha do primeiro e segundo turno. E essa semana mesmo a gente teve uma marcha de mais de 100 mil mulheres nas ruas de Brasília. Então a gente não vai aceitar tudo isso muito calada, não. E é muito preocupante porque nós precisamos das condições, por exemplo, para que as crianças saibam como se defender. Hoje eu fiz uma visita à delegacia da criança e adolescente e nós vimos que só esse ano nós já tivemos mais de 1000 casos de estupro. Estou falando de estupro, de vulnerável. Sem citar corrupção de menores, sem citar maus tratos, violência doméstica contra crianças. Então, é fundamental que a educação seja um espaço onde a gente discuta a sexualidade, onde a gente discuta a Lei Maria da Penha, os princípios da lei, que é a igualdade entre homens e mulheres, o respeito à dignidade das pessoas. Então, é muito perigoso dizer que eu não posso tratar desses assuntos na escola, porque só em Goiás, só em Goiânia, mais de 1000 crianças já foram estupradas esse ano. Então vamos ter muita atenção, porque a escola precisa ser um espaço desse debate, para que a criança saiba se defender. Tá certo. E Goiás é o terceiro estado em número de feminicídios, né, no ranking da violência, infelizmente. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né, que é sempre um tema aqui do Conexões. Queria agradecer a sua presença, Ana, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Obrigada também, Mariana, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Camila, obrigada a todas e todos e parabéns ao Conexões por trazer esse tipo de debate.